Olá, começa agora o programa Papo em Dia. Nós iremos falar sobre um problema de saúde pública e silencioso na nossa sociedade, o suicídio. Para esse bate-papo, convidamos o professor e capelão Edilson Reis, que é um especialista nesse assunto, que tem um trabalho aqui em Mato Grosso do Sul voltado para a prevenção ao suicídio. Obrigada pela sua participação, Edilson, de vir aqui trazer essas informações para a população. Nós que agradecemos a oportunidade da TV Câmara para tratarmos desse assunto de grande complexidade, mas necessário, e terminarmos e acabarmos com esse estigma que não pode ser falado. Saúde mental, depressão, suicídio, isso é um mito, nós precisamos falar mais. E qual que é o trabalho, Edilson, que você realiza aqui no nosso estado, para quem está ali do outro lado possa conhecer um pouco mais sobre a sua atuação aqui no nosso estado nesse sentido? Bom, primeiro eu fiquei durante 31 anos no Corpo de Bombeiros, como capelão do Corpo de Bombeiros, atuando junto à corporação, mas atendendo a população, não só de Campo Grande, mas no estado todo, na questão das orientações em prevenção ao suicídio, negociação e principalmente acolhimento às pessoas com tentativa de suicídio. Já na Universidade Federal, no Hospital Universitário, onde nós já estamos há 31 anos, ali nós conseguimos, idealizamos e coordenamos e criamos o primeiro curso de prevenção de suicídio do Brasil em 2013, e de lá para cá a gente tem atuado nessa questão da formação e capacitação de pessoas no manejo clínico da ideação suicida, da tentativa de suicídio. E agora, recentemente, nós temos também o grupo de apoio ao luto, lá na Universidade Federal, que funciona todo sábado, das 14 às 16h30, na unidade 6, onde nós acolhemos familiares e amigos que perderam alguém por suicídio, semelhante ao trabalho do GAV, que o GAV tem um GAV, né? Tem um trabalho também voltado para esse acolhimento de pessoas que estão passando pelo luto por suicídio, que é muito impactante, e a gente precisa acolher os sobreviventes do suicídio, que são familiares e amigos que perdem alguém por suicídio. Por isso é importante a gente falar sobre esse assunto, né, Edilson, na questão da prevenção, né, para a gente poder fazer esse trabalho preventivo, mas também para essas pessoas que estão vivenciando ali na pele mesmo a dor em relação ao suicídio, né? Infelizmente, é um tema ainda cheio de mitos, de tabus, só que hoje eu vou reforçar, a imprensa de Mato Grosso do Sul, tantos os órgãos, toda a mídia de Mato Grosso do Sul, ela está de parabéns, porque é uma das poucas imprensas do Brasil que trata isso não só no mês de setembro, mas todos os dias do ano a gente tem falado, a gente tem contribuído com a imprensa, com as universidades, as escolas, na questão do manejo clínico. E é necessário nós falarmos. Por quê? Da onde nós tiramos o antídoto da picada da cobra? Do próprio veneno. Então, da cobra, ou seja, a gente precisa falar disso e incentivar pessoas que estão passando por processo de dor, sofrimento e angústia a procurar ajuda com psiquiatra e psicólogo. Lembrando que psiquiatra e psicólogo não trata de louco. Louco não existe. O que existe é uma pessoa que está em sofrimento psíquico e precisa de um diagnóstico clínico e um atendimento técnico voltado para a sua necessidade. Principalmente, Daiane e ouvintes, e vocês que estão nos vendo, envolvendo crianças e adolescentes. A gente vai falar até um pouco mais no segundo bloco em relação a essa questão dos adolescentes, que é um índice alarmante, né, que os números de suicídio em relação aos jovens vêm aumentando, mas em relação até a esse julgamento, né, por isso é importante a gente falar sobre a questão do suicídio, mas é exatamente quebrar esse julgamento que a sociedade colocou ali em cima da pessoa que está passando por esse tipo de dor, esse sofrimento, até mesmo para a própria pessoa aceitar e buscar ajuda, né, Edilson? Infelizmente, como teólogo que eu sou, filósofo que eu sou, psicólogo que eu sou, psicanalista, o que a gente tem visto nesses anos de estudo e análise? O tabu imposto pelo tema de suicídio, depressão, ansiedade, impede a pessoa de falar abertamente sobre suas dores, suas angústias, seus medos. E isso impede de ela falar e ela sofre sozinho essa angústia. Então aqui nós precisamos colocar um ponto final nisso. Caso você esteja passando por algum tipo de sofrimento, vergonha, medo, culpa,
procure uma unidade de saúde, o postinho mais próximo da sua casa, um profissional. Caso você tenha um plano de saúde, procure um psiquiatra, um psicólogo, mas não fique sozinho com a sua dor, porque toda dor não compartilhada dói mais. Então é necessário nós falarmos da nossa dor, buscarmos ajuda, tanto com profissionais como psicólogo, psiquiatra, mas você pode procurar um padre, um pastor, um líder espírita, um professor, o avô, a avó, o tio, falar da sua dor e, principalmente, procurar atendimento técnico profissional. E quais são os sinais de alerta, né, para os familiares que estão ali junto com essa pessoa ficar atento? Daiane, a sua pergunta foi fundamental. Sinal de alerta, mudança de comportamento. Deixamos esclarecer que a doença de base do sofrimento psíquico hoje na nossa sociedade é a depressão. A depressão aliada à ansiedade é a doença de base que leva as pessoas ao suicídio. Então, mudança de comportamento, sinal de alerta. Aquela ausência de prazer, quando a pessoa se isola por mais de 2 semanas, intensidade, duração, sinal de alerta. Outra coisa é quando a pessoa começa a se desvalorizar. Eu não penso, eu não presto para nada, as pessoas vão ser mais felizes sem mim, eu penso em morrer. São falas que, na verdade, a pessoa está procurando ajuda. Então, nós precisamos observar a fala, a oralidade, mas também o que ele posta em redes sociais. O que ele está postando, observar e chegar direto, como os teóricos, a literatura aponta, é perguntar: o que está acontecendo? Aonde eu posso te ajudar? Aonde está doendo? O que está acontecendo com você? Me fale, eu estou aqui para te ouvir, sem julgamento e principalmente sem condenação. Por isso a importância desse acolhimento, né, das pessoas que estão ali junto com essa pessoa, que elas possam ter esse olhar para a dor do próximo, né, Edilson? A dor, porque a dor é o sentimento mais íntimo que uma pessoa tem. E quando a gente fala em dor, nós estamos falando dor da vergonha. Imagine, vergonha, medo, angústia, depressão. Depressão é uma doença com quase 47 tipos de forma da depressão. Quando se fala em depressão, nós estamos falando de um nome genérico de uma patologia que vai nos causar o quê? Principalmente o desânimo. A depressão é a doença do desânimo. Ela é progressiva, sistêmica e letal. Vai se dividir em leve, severa e depressão maior. Na depressão maior, o risco de suicídio é muito maior, principalmente pelo ato da impulsividade. Outro fator muito preocupante são pessoas que utilizam de álcool e drogas, as dependências químicas. 30% das pessoas que cometem suicídio estão sob efeito de álcool e drogas. Isso é um sinal de alerta. Por quê? O álcool e a droga diminui a crítica e aumenta a impulsividade. Uma das coisas que a gente precisa trabalhar com mais frequência nas escolas clínicas de psicologia, nas escolas de formação de psicologia, medicina e enfermagem, é a clínica da impulsividade. Nesses anos, Daiane, o que a gente tem visto? Muitas pessoas que agem pelo impulso. Minutos e segundos, infelizmente, elas perdem a vida ou podem se lesionar de uma lesão grave decorrente ao ato da impulsividade, ou seja, não saber lidar com frustração, ou seja, não saber lidar com o não. E o não é necessário porque o mundo não gira em torno do que eu acho e que penso. Essa mudança de comportamento da sociedade também invadiu muito essa parte íntima da pessoa, em relação, por exemplo, às redes sociais, a vida muito exposta. Isso também é um fator, né, essa comparação com a vida do outro. Isso também é um gatilho para esse tipo de tentativa? Infelizmente, os estudos, a literatura e os teóricos que estudam o comportamento humano têm observado que, principalmente o Instagram, ele é um causador de inveja, ou seja, minha vida está frustrada, eu tenho uma doença de base que é a depressão, não estou fazendo tratamento com psicólogo, não estou fazendo tratamento com psiquiatra, não estou fazendo tratamento medicamentoso ou terapia química, e aquilo vai desencadear em mim 3 sentidos: ciúme, cobiça e inveja. Já estou desestabilizado emocionalmente, então eu não tenho expectativa quanto ao futuro. Quando uma pessoa não tem expectativa quanto ao futuro, ela está num quadro de desamparo, desamor e desesperança.
o quadro da desesperança, ela vai ficar muito vulnerável à crítica e às comparações. Por isso que é importantíssimo você estar manejo clínico com psiquiatra e o manejo terapêutico com psicólogo. Psicólogo registrado no Conselho Regional de Psicologia. Eu tenho visto algumas coisas nas redes sociais. Você pode interferir, você pode atender pessoas e não ser psicólogo ou psiquiatra. Isso é um perigo. Por quê? Porque pessoas que estão em sofrimento psíquico, desordem mental, alterações das neurociências, alterações neurobiológicas, só um profissional treinado, capacitado, que pode fazer as intervenções clínicas. Para você ver, né? Você, em toda a sua fala, em toda a sua experiência, você citando a questão da patologia. Muitas vezes as pessoas diminuem essa dor, mas a depressão, a ansiedade são patologias e devem ser tratadas como tal. Deve ser tratada com especialista. A ansiedade é uma doença que é a doença do pensamento catastrófico, não presto, não sirvo para nada, e isso pode desencadear o pânico, e a pessoa age por impulso e comete suicídio ou se lesiona. A depressão, volto a reforçar, a depressão é uma doença neurobiológica, de alterações bioquímicas no cérebro. Ela não é uma depressão, ela não é questão religiosa, espiritual, falta de Deus, pecado, espírito obsessor. Não tem nada a ver. Depressão é um nome genérico de uma patologia muito séria, que é a doença de base, que infelizmente leva homens, mulheres e crianças ao suicídio. Só um profissional, um psicólogo, um médico de preferência psiquiatra que pode dar esse diagnóstico e principalmente a linha de tratamento. Muito importante essa sua informação em relação a essa questão de falar que faltou Deus. É uma coisa que a gente escuta em alguns ambientes e realmente a gente precisa falar sobre isso. Em relação a essa questão, você estava comentando em relação à autópsia psicológica, é isso? Fala um pouquinho para a gente da importância disso, o que seria isso, até para a população ter o conhecimento. Bom, a autópsia psicológica é um método científico de investigação retrospectiva do sujeito que cometeu o suicídio. Ou seja, nós vamos estudar o comportamento social, emocional da vida dessa pessoa que cometeu o suicídio até 6 meses na retrospectiva, no sentido de entendermos qual foi o gatilho que levou a pessoa a cometer suicídio. Mas, infelizmente, a gente encontra muita barreira ainda por parte da família que não autoriza nós investigarmos questão social, rede social, irmos nas escolas, faculdade, termos contato com amigos próximos, familiares, para entender como que estava a questão emocional daquela pessoa minutos, horas, dias, semana e meses antes do ato suicida. Porque a autópsia psicológica é utilizada muito para nós prevenirmos o ato suicídio. Por quê? Porque o suicídio é uma denúncia individual de uma crise coletiva, como já dizia Durkheim há mais de 100 anos. E a autópsia psicológica ela é muito reveladora para que nós tenhamos noção de como tratarmos e prevenirmos futuro suicídio de pessoas que estão passando por aquele mesmo momento, aquela mesma doença, aquela mesma patologia, aquela mesma situação, principalmente em volta de crianças e adolescentes. A questão do bullying. No Brasil ainda não existe esse tipo de autópsia ou aqui em Campo Grande que nós não temos nesse sentido? No Brasil é pouco praticado, é um método científico pouco utilizado ainda, em Mato Grosso do Sul muito menos. Tanto é que nós estamos planejando, ano que vem, darmos um curso de capacitação sobre o manejo e a forma da atuação em autópsia psicológica, para que a gente possa ter mais profissionais capacitados para executarmos esse método científico. Seria uma maneira de agir ali na prevenção ao suicídio de maneira concreta mesmo, né, Edilson? Concreta, onde nós vamos ter condições de fazer um mapeamento da vida emocional daquela pessoa que cometeu o suicídio, para que nós possamos evitar outros atos. Em relação agora aos adolescentes, às crianças, né, em relação, a gente falou sobre isso, né, há um aumento nesses casos de suicídio. Como que a população precisa se preparar em relação a isso, né? O que a gente pode fazer, Edilson? Bom, em primeiro lugar, nós precisamos entender que crianças e adolescentes têm depressão, têm ansiedade e têm transtornos mentais. A Organização Mundial de Saúde estabelece que quase 40% dos transtornos mentais do adulto inicia antes dos 14 anos, depois dos 14 anos. Isso é dado científico.
O que nós temos que entender é que, infelizmente, Mato Grosso do Sul é o segundo estado do Brasil com alta taxa de suicídio por 100 mil habitantes, envolvendo crianças e adolescentes. E pasme, a faixa etária que vem crescendo é dos 5 anos de idade aos 29 anos de idade, com maior incidência entre os 8 e os 19 anos de idade. Infelizmente, e Campo Grande está entre segundo e terceiro do ranking nacional com alta taxa de tentativa de suicídio de crianças e adolescentes. A gente escuta isso, a gente fica até em choque, né? Eu, como mãe, escutar que uma criança, há uma taxa em relação a uma criança de 7 anos em cometer isso, e a gente às vezes fica minimizando, né? Relativizando a dor, e a gente precisa parar, a gente precisa mesmo levar a sério essa situação, né, Edilson? Levar a sério e com muita seriedade. Criança muito agressiva, muito violenta, criança isolada, criança que é birra, não é nada disso, às vezes é uma depressão ou um sofrimento decorrente de abuso sexual, violência doméstica, bullying que sofre na escola, violência que sofre na escola, e vou reforçar, criança muito cobrada, ela tem medo de errar, por isso que elas não falam. Não existe família desestruturada, mas existe uma pessoa que desestabiliza todo mundo no ambiente familiar. Então a gente precisa ter diálogo com a criança, perguntar o que está acontecendo. Você não precisa e nem deve ser amigo do seu filho ou de sua filha, mas você precisa ter o quê? O respeito diante da dor, do sofrimento dessa criança. E aí vem, Daiane, a gente precisa exercer amor. Sabe por quê? O que uma criança quer, o que um adolescente quer? Afeto, carinho, atenção, reconhecimento e aprovação. E o que as crianças têm encontrado? O que eu tenho encontrado na clínica como psicólogo, no meu consultório? Eu tenho atendido muitas crianças que estão com sentimento de abandono, rejeição, medo, culpa e vergonha dos pais, porque não tem acesso a esse pai. Então a gente precisa quebrar isso e dialogar com o filho, ter espaço de circulação da palavra e, principalmente, notou que a criança mudou o comportamento, psicólogo e psiquiatra. Psicólogo não é profissional para louco e psiquiatra não é profissional para louco. Psiquiatra, ele atende criança e psicólogo atende criança e adolescente. Por favor, mudou o comportamento, sinal de alerta. Ah, mas eu não tenho condições de levar no psicólogo. Unidade básica de saúde, postinho de saúde. As clínicas e escolas de psicologia ofertam o tratamento gratuito, tá? Mas nós não podemos deixar essa criança, esse adolescente isolado. Precisamos levar para um especialista observar. Você pode até levar para o padre rezar, para o pastor orar, lá no centro espírita dar o passe, tudo bem. Depois, psicólogo e psiquiatra. É importante até fazer esse atendimento, assim, quando criança, quando jovem, até para não se arrastar isso para a vida adulta, né? Não levar essa dor, esse sofrimento para a vida adulta. Principalmente, por quê? Porque muitas dessas crianças que estão passando por sofrimento agora, dependendo da gravidade do sofrimento, da vergonha e da falta de apoio, ela não chega à idade de adulto, infelizmente. E em relação ao bullying, né? Você citou essa questão, o bullying é também muito relativizado, né? As pessoas falam assim até, na minha época... podia chamar a pessoa disso, falar aquilo que não acontecia nada. Hoje em dia está tudo muito mimimi. A gente precisa também levar essa questão do bullying mais a sério, né, Edilson? Principalmente a questão física da criança e do adolescente e o celular. Você sabe o que acontece com o seu filho, sua filha, seu sobrinho, seu vizinho, a criança, o adolescente? Você sabe o que acontece dentro do banheiro no intervalo? Tá? Tem casos sinistros, tem casos muito complicadíssimos que está causando sofrimento e até bullying, até morte e suicídio dentro do banheiro. Você sabia o que acontece com o seu filho, com o adolescente, no intervalo dentro do banheiro da escola? Principalmente o uso do celular. As pessoas gravam o menino, a menina fazendo suas necessidades e começam o quê? A mostrar para os colegas, a pessoa fica com vergonha, não tem com quem falar, por quê? Porque o mundo do adulto é um enigma para a criança, o pai e a mãe não têm espaço para conversar e a vergonha tem levado muitas crianças, infelizmente adolescentes, ao suicídio e principalmente à agressão física nas escolas. Então a gente tem que levar a sério. Bullying é algo muito sério. Pergunte para o seu filho e principalmente, Daiane, olhar nas últimas páginas do caderno do seu filho, da sua filha,
seja criança ou adolescente, porque ali ele vai colocar e expressar sentimentos e emoções. Em autópsia psicológica, investigação de criança e adolescente que comete suicídio, é muito comum ele deixar registro dos sentimentos e emoções nas últimas páginas do caderno no meio. Observa, abra o caderno do seu filho, pergunte como foi o dia. E principalmente, Daiane, às vezes a criança ou adolescente não tem coragem de falar, então peça para o pai, mãe responsável, peça, olha, se você estiver passando alguma coisa, escreva para mim e deixa aqui. Escreva um bilhetinho para mim, porque às vezes ele não tem condições de falar, mas ele tem condições de escrever esse bilhete dizendo que alguma coisa não está bem com ele e alguém está machucando ele. Outra questão também em relação aos jovens é essa autolesão, que a gente escuta muito falar, relatos em relação a isso, a gente também precisa falar sobre isso. O que seria isso? É um pedido de socorro? Sim, a sua pergunta foi muito precisa nesse momento. Algumas escolas entram em contato comigo, porque nós temos 4, 5 alunos aqui que estão genericamente dizendo se mutilando. Eu fico muito feliz. Você sabe por quê, Daiane? Quando uma criança, um adolescente está se mutilando e ele expressa, mostra isso aí, o que ele está dizendo? Alguma coisa não está bem. Ele está pedindo socorro, ainda está pedindo socorro. O que a gente não pode fazer é fazer um escândalo sobre isso. O que a criança quer? Ela quer ser ouvida. O adolescente quer ser ouvido. O que está acontecendo? Imagine uma criança, uma adolescente de 14 anos, tem um porteiro numa escola privada, particular, os pais deixam. O porteiro todo dia conversa com ela, bom dia, bom dia, bom dia. Aí ela sai do carro do pai, ela tira a blusa e vem com o braço desse jeito, cortando e passa na frente desse porteiro e diz bom dia e mostra para ele e entra. Rapidamente o porteiro aciona a coordenação e vão conversar. Essa menina estava pedindo socorro, ela se mutilou porque algo estava incomodando ela estava pedindo socorro. Então, quando uma criança ou adolescente se mutila, na verdade ela está pedindo socorro. Ouça com carinho, com afeto e acolha esse sofrimento, psiquiatra e psicólogo. A gente está até falando em relação a essa escuta, né? A gente tem o CVV, que também é uma ferramenta importante, né? Que se a pessoa precisar buscar ajuda, quiser falar, também é um canal, um meio de estar indo atrás de ajuda, né? Sim, o CVV e aqui em Campo Grande nós temos o GAF, Grupo Amor e Vida, que atende pelo telefone, vai ser mostrado o número daqui a pouco, gratuito, atende de segunda a segunda e não tem registro, é anônimo. Ligue e fale da sua dor. Está incomodado? Escreva um bilhete e entrega para o professor, para a professora, para o padre, para o pastor, para o líder espírita, não importa, mas fale da sua dor. Uma dor não compartilhada dói mais. Fale da sua dor e não sofra sozinho. Para a gente finalizar agora aqui o nosso bate-papo, que é bem rápido, em relação a essa mensagem, né? O que deixar para a população em relação a todo o seu trabalho que você vem desenvolvendo, dessa importância de falar, dessa aceitação da dor, do olhar, né? De olhar para o próximo com mais empatia. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem para a população. A nossa mensagem é simples. Aonde tem o amor, tem a vida. Ame, respeite acima de tudo. Ame as pessoas que estão ao seu lado e deseje a paz. Porque aonde não tem paz, tem dor, sofrimento e angústia. Lhes desejo a paz. Obrigada, Edilson, pela sua contribuição, por trazer essas informações tão importantes aqui para a nossa população. Nós que estamos à disposição, em nome da Universidade Federal, do Hospital Universitário, em nome do Corpo de Bombeiros, agradecemos a oportunidade. Bom, nós vamos chegando ao fim do nosso Papo em Dia, encerramos com essa reflexão da importância da empatia com a dor do próximo, da aceitação do sofrimento e se você precisar de apoio emocional, de uma conversa sem julgamento, ligue 188, o Centro de Valorização da Vida realiza esse trabalho voluntário com atendimento 24 horas, a ligação não tem custo, então ligue 188 e até mais.